Porque é muito delicado. Qualquer palavra ou qualquer atitude errada pode disparar isso na pessoa ali. Deve ser delicado pra cacete quando alguém traz isso. Como é que tu aborda isso? O suicídio, que muitas vezes é um tabu, né? É uma realidade na psiquiatria, né? Você tem aí 10% das pessoas com esquizofrenia, 15% das pessoas com bipolaridade suicidam, né? Então é algo que você vai enfrentar sendo psiquiatra, né? A primeira coisa que você tem que pensar é que o suicídio é fruto de desesperança. A pessoa perdeu a esperança. Porque o ser humano vive de esperança. Se você está numa situação muito ruim e você acha que aquela situação vai acabar e vai melhorar, você aguenta aquela situação. Se você está numa situação muito ruim e você não vê esperança de melhora, você acha que aquilo ali não vai melhorar, que dali é só piorar, aí você está num ponto muito perigoso. Tanto é que uma das perguntas que eu mais uso para avaliar o risco de suicídio é o quê? Você tem esperança de que isso vai passar? A maioria das pessoas vai falar, não, tá ruim demais, mas eu tenho esperança que vou melhorar, em algum momento eu melhoro. Quando a pessoa diz que não tem esperança, aí você tem um ponto delicado e um ponto difícil, que você vai precisar proteger aquela pessoa de alguma maneira, né? Ou chamando os familiares, né, para acolher e dizer do risco que aquela pessoa está correndo. Em casos mais extremos, você vai precisar internar, mas na maioria das vezes não, né? E outro ponto é não ficar tendo medo de falar para a pessoa se ela está pensando nisso ou não, né? Porque muitas vezes o pessoal fica cheio de dedo achando que se eu pergunto para a pessoa, você quer se matar? A pessoa vai dar ideia para a pessoa. Isso não existe, ninguém tem ideia. Sim. É uma atitude tão drástica, tão complicada, que a pessoa não vai ter uma ideia do nada porque você falou isso. Você precisa avaliar aquele risco que ela está submetida até para proteger essa pessoa. E muitas vezes, conversando com a pessoa, protegendo ela através dos familiares, das pessoas que importam, isso é contornável. E a pessoa vai sair daquele momento de desespero e desesperança e vai melhorar e nunca mais vai tentar ou pensar em suicídio, né? O que é uma realidade, que é importante a gente dizer. 90% das pessoas que tentam suicídio nunca mais tentam novamente. Nunca mais, né? Por quê? Porque viram que isso foi algo no desespero e na desesperança, né? E ao melhorar daquilo, encontram um propósito, encontram uma melhora, né? Nunca é algo que a pessoa está em sã consciência. Ela está sofrendo de alguma maneira, ou com a depressão, ou com qualquer outro tipo, né, de bipolaridade, ou esquizofrenia. Algo está acontecendo para ela considerar isso. Algo está acontecendo. Onde é que tu enxerga o ponto de... eu estou conversando com essa pessoa, ela disse que não tem esperança. Tá, eu posso continuar conversando com ela ou tenho que acionar os familiares? Quando é que tu percebe que o negócio está sério mesmo, que essa pessoa está correndo risco? Se ela não tem esperança, está correndo risco. Aí tu já aciona. Se ela falou que não tem esperança, tu já procura familiares. A gente tem uma escadinha, que primeiro é o seguinte, é uma escadinha de gravidade, por assim dizer. Primeiro é você pensar que seria melhor morrer do que viver, né? Então isso é um pensamento. Não necessariamente eu estou pensando em fazer algo contra mim, eu só estou pensando sobre isso, se é melhor ou não, né? Segundo ponto de gravidade seria o quê? Você pensar em se matar de verdade. Aí já é um segundo ponto de gravidade. Terceiro seria você planejar algo. Então eu estou planejando. E quarto seria o planejar estruturadamente. Então vou fazer isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Então aí eu já tenho níveis de gravidade. A maioria das pessoas não vai chegar no planejamento. Mas se eu tenho planejamento e a pessoa não tem esperança, eu vou ter que tentar abrir os olhos, né? Outras questões também a gente sabe que é fator de risco, né? E quais são fatores de risco? Ser homem, né? Mulheres tentam muito mais do que os homens, mas os homens se matam muito mais. O que justifica isso? Porque o número de tentativas aqui é maior e aqui, ao finalizar, é muito maior entre homens. Porque os homens fazem tentativas muito violentas, né? Então, ou é arma de fogo ou algo do gênero, né? Muito graves, então não tem muita chance de escapar, né? De maneira geral. Então,
Então, o principal fator de risco, ser homem e o uso de álcool. A imensa maioria existe o uso de álcool junto, né? Talvez para retirar os freios, né? Talvez para retirar as inibições, né? Ou o impulso aumentar. E terceiro ponto seria se já tentou antes. Essa é uma grande ilusão que as pessoas têm, ou um desconhecimento que as pessoas têm de quem quer realmente faz, né? Isso é uma bobagem. Se a pessoa já tentou outras vezes, isso quer dizer que é um sinal de alerta importante que eu preciso tomar cuidado. Esse, na verdade, é o maior fator de risco que tem, né? Então, tem que montar um quadro sobre isso, né? Eu analiso se existe o planejamento ou não, analiso os fatores de risco, né? E aí chamar aquilo, né? Chamar a família, chamar outras pessoas, ou se tiver muito grave, internar para proteger a pessoa, porque vai passar. Se a pessoa é protegida, bem tratada no sentido com o medicamento correto, com o tratamento correto,